Bom dia. Bom dia, Fê. Tudo bem? Segunda-feira. Bom dia, meus amores. Até mais tarde. Amo vocês, vocês sabem. Mesmo com essa fase do Sr. Cauê. Difícil. A gente nem passa pela minha cabeça desistir de nada, mas é difícil. Segunda-feira, 18 de novembro de 2019. Já passamos. Estamos atingindo a segunda quinzena de novembro. De novembro. Ou seja, chegando bem perto do fim do ano aí. Deixa eu ver se eu consigo. Erroneamente, mas eu consigo. Hoje eu tô indo de moto porque vou fazer um favor para um querido amigo. E vou... Ah, tá. Que a menina quer, velho? Acelerando desse jeito? Me encheu o saco no corredor. Sidney tá precisando de um pneu. E este pneu, ele é... Ela tem uma necessidade de andar mais na frente dos outros. Alguma coisa acontece com essa menina. E excepcionalmente esse pneu que estourou da Meriva dele, que ele tá precisando vender, é um pneu que eu comprei aqui ao lado, aqui quase na frente do Gesselo. E ele me pediu que eu levasse para ele me dar o dinheiro todo, para que seja o mesmo desenho. Tá vendendo, quer deixar bonitinho, né? Então ele quer que seja o mesmo desenho. E aí não tem necessidade de eu ir e voltar de carro, pegar trânsito e gastar mais combustível e mais tempo, né? Então eu vou e volto de moto e depois eu pego o carro daqui para levar o pneu para ele e e depois, se der, eu ainda trabalho um pouquinho, algumas horas. Não sei, ainda tem que ver. Eu ia falar um negócio sobre o governo, sobre Paulo Guedes, mas eu tô realmente com muita má vontade de falar. Mas eu tenho isso pra falar ou falar da fase que tá o Cauê, que tá nos judiando. Então acho que eu vou falar sobre isso, porque
Eu não quero deixar exposto um conceito tão pessoal nesse momento, que acho que eu posso melhorar isso antes de repente, falar e registrar alguma coisa nesse sentido. Senão, como a ideia minha aqui é que o próprio Cauê veja isso e nem que seja para não aprender nada, mas para ter uma ideia do que pensa o pai dele, eu quero um conceito de utilidade muito maior do que simplesmente ficar aqui reclamando da vida. Não é essa a intenção, socorro, tô mal, não é isso. Então é por isso que eu acho que eu vou falar mesmo desse momento. É o seguinte, ainda existe uma ala e essa ala ela é relativamente jovem, né? Aqueles garotos da fase de perto dos 30 anos, garotos e garotas, que são os ultraliberais, né? São as pessoas que são os defensores do Estado mínimo, no conceito puro mesmo. E são, enfim, aqueles que acham que realmente conseguem achar que ainda Paulo Guedes é um monstro da economia mundial. Enfim, as pessoas acham, o problema não é achar isso. O problema é, por conta disso, ignorar, esconder ou deixar irrelevante certos conceitos básicos do dia a dia desse governo que realmente é assustador. No que diz respeito a tratamento humano mínimo e simples. Eu sempre coloquei isso, que socialmente falando, este não é o governo dos desprovidos, esse não é o governo dos desvalidos, esse não é o governo também dos vitimistas. Nossa, cara, eu tô apagado. Idiota. Esse é um governo que sempre acha que todas as coisas ruins que acontecem com as pessoas, todas as pessoas têm condições de sair sozinhas da sua situação ruim. E se não saem é por sem vergonhice. Eu não quero aqui ficar debatendo o que eu acho, o que as pessoas acham. Eu sinto que esse governo é bem desumano. Esse poder excessivo à polícia, sem a preparação específica que a polícia precisa, é bem um retrato disso. Julga depois, atira primeiro. E você atira em quem não tem nada a ver com o que você está fazendo. E você ignora a dor e a culpa e o erro gravíssimo cometido contra essas pessoas e as injustiças. Mas sempre houve, até agora, esses 11 meses de governo, quem achasse tudo isso irrelevante, ou porque está longe daqui, ou porque efetivamente não desenvolveu empatia suficiente para isso, e a culpa disso provavelmente seja nossa. Isso, que essas coisas sejam irrelevantes em nome de uma modernidade econômica que o Brasil precisa. E este para mim é um erro enorme. E essa modernidade que o Brasil precisa para essas pessoas que continuam ignorando o conceito humano ou desumano deste governo, a desumanização deste governo ou do governo brasileiro, na minha opinião, ele é mais do mesmo. Ele é o cara desumano que ocupa a cadeira de ministro da Economia, em um ministério super equipado, um ministério inchado, gigantesco.
E há uns meses atrás eu condenei veementemente mais uma proposta de criação de uma volta de um conceito de CPMF que os super otimistas ou defensores, ou aqueles que querem enganar ou se deixar ser enganados por um governo desumano, que seria mais um imposto e não um imposto para substituir outros impostos. E nem com a desculpa de que dessa forma pegaria as igrejas. Não, não pegaria. Mas enfim, não quero, novamente eu falo, não vou debater o X da questão. Eu vou debater a atitude, a direção das soluções que estamos captando, que estão sendo jogadas a nós. Então, a CPMF não passou. E agora tem mais uma. A taxação de 7,5% do seguro-desemprego para financiar um programa, inclusive com propaganda deste mesmo programa, para financiar um programa de capacitação de jovens ao mercado de trabalho. Um programa para capacitação de jovens ao mercado de trabalho, eu acho que existem uns 2 ou 3, que claro, não são ideia dele, e para eles são os petistas ideológicos que fizeram e estão lá coordenando. Então o que ele faz? Ele não gosta muito dessa ideia. Então ele quer um programa novo, e esse programa novo receberá captação de recursos da taxação do seguro-desemprego. Porra, velho! Foda, né? Foda, né? Da captação de uma taxação de 7,5% sobre a parcela, cada parcela do seguro-desemprego. Porra, você tá desempregado, mano. É do desempregado que você precisa pegar. Paralelamente a isso, você tem alguns incentivos fiscais a empregadores que aderirem, ou seja, a esse programa. Ou seja, mano, peraí, você tira do desempregado e coloca e dá e incentiva e ajuda o empregador. Mano, será que eu enlouqueci? Até quando vai a sua hipocrisia para esconder a sua falta de empatia com o pobre? Uma vez o Márcio me falou isso e me preocupou bastante. Vocês não serão afetados com isso ou com aquilo. Márcio, isso é um país. Não adianta aumentar a desigualdade só porque eu não serei afetado ou porque eu ganharei alguma coisa com isso. Não é assim que se pensa coletivamente, Márcio. E isso significa extrema falta de empatia da sua parte. E de quem pensa como você, eu lamento. Eu lamento. Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa que eu não concordo. Tá tramitando na Câmara proposta do Adilson Amadeu, se eu não me engano, que é o vereador dos taxistas, de proibir, de regulamentar um pouco mais a regra para os motoristas de aplicativos. Que os carros que prestem um serviço em São Paulo tenham a placa de São Paulo, não podem ser de outro município, e que estejam no nome do condutor. A tentativa é para tirar os motoristas que usam o transporte, a locação de veículo. Alugam veículo. Esses carros todos que a gente vê por aí com placa de Belo Horizonte.
Isso me beneficiaria bastante, me deixaria com mais trabalho. Mas eu vou falar para você uma coisa muito tranquila. Primeiro, o governo não pode emitir uma regulamentação que tire o emprego das pessoas, que tire o emprego, só para proteger uma classe. Ô filho, mas é um xarope mesmo, hein? Nem a mãozinha pro lado ele colocou, ele simplesmente entrou. O cálculo dele foi muito bom. É... E outra, na prática, bem tranquilo mesmo, na prática, quando a gente coloca na prática fica mais fácil. Não por alguém que acha ou que não faz. Não me falta trabalho, não me falta. Quando eu trabalho o dia todo, raras as vezes em que eu fico 10 minutos sem ter um passageiro dentro do meu carro. Na maioria das vezes é porque eu quero eu quero ficar 10 minutos sem um passageiro no meu carro. Beleza? Então, não é porque me beneficia, é porque no conceito de atitude governamental não é bom. O governo não deve servir para isso. Deve ser para todos. Inclusive, para uma coisa que para esse governo é um pouquinho difícil dele entender. Não é para a maioria, é para a minoria. Você tem que convencer a maioria para ser eleito, para ganhar os votos ou para a opinião pública. Agora, você tem que defender a minoria. Você tem que defender quem não tem chance de se defender sozinho. É para isso que serve o governo. Tá bom? Mas enfim, vejo que cada dia mais o conceito deste governo, ele é de exclusão. E é por isso que eu continuo me definindo como alguém tecnicamente falando, que defende um conceito político de esquerda, ou seja, de inclusão. O governo deve intervir na ajuda de quem não consegue sozinho, por ser uma minoria, para evitar que essa minoria seja absorvida ou extinta. Beijo do gordo, até mais, a gente vai se falando.